irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Todo mundo com energia, acordado aí? Amém. Então vamos lá. Meus queridos, eu estava sentado ali. Quem esteve pela manhã, levanta a mão, por favor. Ok, então uma parte não esteve. Eu estava sentado ali, e depois, se você não esteve aqui pela manhã, eu sei que o irmão vai disponibilizar em algum lugar aqui a gravação, você pode ver, se quiser, claro. Mas algumas pessoas me procuraram, e aí nessa busca eu entendi, fiquei muito feliz com essa busca, um desejo sincero de fazer o que o irmão José Rosa acabou de dizer, de viver uma vida que dá testemunho de Cristo. E é muito difícil às vezes, eu ainda estou no parênteses, eu nem entrei, tá bom? É muito difícil às vezes fazer isso, mas nós, eu e você, para mim é difícil também, mas eu e você precisamos ter consciência de que não fazemos isso sozinho. Quando você lê o Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo está anunciando para Maria o nascimento de Cristo, ele diz para José, já que já está falando com José sobre o nascimento de Cristo, ele diz para José, primeiro, Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 21, ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para nos salvar do pecado. É isso que nós aprendemos nesse texto. Jesus não veio principalmente para nos levar para o céu. O crente vai para o céu, eventualmente, quando morrer. Mas essa não é a principal razão pela qual Jesus veio. A principal razão pela qual Jesus veio foi para nos livrar do pecado em 3 situações. Primeiro, da condenação do pecado. Aquele que tem fé, professa fé em Cristo Jesus, ele não é condenado pelo pecado mais, porque a condenação foi sobre Cristo. Segundo, Cristo veio nos livrar da escravidão do pecado. E essa é uma libertação, é uma salvação presente, é uma salvação agora para todos aqueles que estão em Cristo. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso até pecar, mas o pecado na minha vida é um acidente, não é uma situação que eu estou conformado. Eu não sou obrigado a pecar, eu tenho força em Cristo Jesus para resistir ao pecado. A terceira situação em que Cristo nos salva do pecado. Um dia, Cristo no futuro, no céu e depois no novo céu e nova terra, nos salvará definitivamente da presença do pecado. Não vai mais existir o pecado. Então agora eu vou ler o texto novamente. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei algumas coisas de manhã que podem ser duras, tanto para mim quanto para você. É possível que agora eu vou falar outras coisas que podem ser duras e difíceis, tanto para mim quanto para você. Mas Jesus veio para nos salvar dos pecados, amém? Amém. Dito isso, vamos entrar então na nossa palestra. Permita-me orar. Pai querido, apesar de mim, Senhor, usa-me mais uma vez para a edificação da tua igreja. Abençoa meus irmãos, Senhor, com o agir do Espírito Santo, para que nós saiamos daqui edificados também. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês vão lembrar, quem não esteve aqui, quem chegou agora pela noite, quem esteve de manhã vai lembrar, e quem chegou agora pela noite vai saber. Eu estou baseando esta série de mensagens que começou hoje pela manhã em 2 princípios básicos. Um foi repetido bastante aqui, que é o princípio de que eu e você, todos nós, fomos criados para glorificar Deus. Segundo a palavra de Deus, tudo que existe foi criado com o objetivo último de glorificar o nome de Deus. Se tudo que existe foi criado para glorificar o nome de Deus, nós, seres humanos, temos uma responsabilidade ainda maior, porque somos os únicos seres na criação
que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós representamos essa imagem e semelhança, conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade do Senhor, então nós glorificamos a Deus. E fazemos isso, como o irmão José Rosa acabou de dizer, dando testemunho de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita do ser de Deus. Amém? Então, na medida que eu me aproximo de Jesus Cristo, eu glorifico, eu sou mais parecido com a imagem dele e eu glorifico mais a Deus. É por isso que o catecismo puritano do pastor batista Charles Spurgeon, respondendo à pergunta: qual é o objetivo principal do homem? Responde: o objetivo principal do homem, do ser humano, é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Só que nós sabemos que este não é apenas uma pergunta e uma resposta de um catecismo, mas é um ensino bíblico, como Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Muitos aqui falaram sobre citaram aqui deste objetivo desse congresso. Eu quero que nós saiamos deste congresso sabendo que o nosso dever é glorificar, é o principal objetivo da nossa vida. A principal pergunta que eu e você temos que saber responder como cristãos não é para onde eu vou, da onde eu vim, qual é o sentido da minha vida, não é essa. A principal pergunta que nós temos que responder então é: como eu faço para glorificar a Deus na minha vida? Esta é uma pergunta muito longa, muito difícil, tem muitas coisas que nós podemos fazer para glorificar o nome do Senhor, mas nessa noite eu queria conversar especialmente quanto a um ponto polêmico, um ponto difícil, mas que neste ponto nós temos também que glorificar a Deus. E a pergunta que eu gostaria de responder é como eu e você, e já tem muitas mulheres aqui, isso é bom, eu e você, homens e mulheres, como nós podemos glorificar a Deus por meio da nossa sexualidade. Como nós, homens e mulheres, podemos glorificar a Deus por meio da nossa sexualidade. Só que, para responder essa pergunta, é impossível responder essa pergunta sem atacar outra pergunta: como os desvios sexuais são abomináveis para Deus. Ou seja, se existe um tipo de sexualidade que é agradável a Deus e glorifica a Deus, é porque eu posso mostrar esse tipo de sexualidade e também eu tenho que mostrar que existem outros meios que o mundo vive que não glorificam a Deus. Então, nosso objetivo é glorificar a Deus. Hoje nós vamos tratar como fazer isso neste ponto específico. No entanto, existe um outro princípio que eu espero que os que estavam aqui de manhã lembrem. O outro princípio que eu queria que nós adotássemos é que todos nós, eu e você, sem exceção nenhuma, ninguém deve continuar como está. Eu e você somos chamados a mudar. Se for dito coisa hoje de manhã, se for dito coisas agora, à luz da palavra de Deus que confronta você é chamado a mudar. Se eu for confrontado, como eu constantemente sou pela palavra de Deus, eu sou chamado a mudar, já que a minha razão de existir, a minha razão de viver é glorificar o nome do Senhor. Como Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quem alcançou o patamar de Cristo? Quem alcançou a perfeição de Cristo? Eu não alcancei, estou muito longe, e eu tenho certeza que você também não alcançou. Então, por isso, eu e você, a cada dia, temos que mudar, amadurecer, melhorar, deixar para trás coisas que desagradam a Deus e viver o que a Bíblia chama de novidade de vida. Dito isto, vamos conversar, enfim, sobre sexualidade. Primeiro, eu vou
vou falar sobre a sexualidade que agrada a Deus, e depois sobre a sexualidade que não agrada a Deus. Vamos começar pela que agrada a Deus. Eu falei um pouco disso pela manhã, vou falar um pouquinho mais agora. Como já vimos, desde a criação do homem, só existe uma forma em que a humanidade pode usufruir licitamente do sexo, da sexualidade e, consequentemente, glorificar a Deus. Qual é, pastor, essa única forma? Por meio do casamento heterossexual. A única forma de sexualidade que agrada a Deus é aquela realizada dentro de um casamento heterossexual. O que é um casamento heterossexual, pastor? Entre um homem e uma mulher. Fora disso, não existe sexualidade, vida sexual que agrada e glorifica o nome do Senhor. Isso porque, eu falei também de manhã, o sexo deve representar, é um símbolo de todos os outros compromissos que foram assumidos com o cônjuge, com o marido ou com a esposa. Eu assumo com a minha esposa um compromisso espiritual, um compromisso social, um compromisso econômico, um compromisso emocional, um compromisso legal em todas as áreas da minha vida. Então, aí e somente nesse caso, a união do sexo simboliza esse compromisso e é agradável a Deus. Foi assim que Deus criou. Aqui já há uma aplicação muito clara, já há uma lição muito clara para mim e para você. A lição importante que eu queria destacar, que é uma coisa que às vezes há confusão no meio da igreja, é que se você é casado, em casamento heterossexual, por favor, tá? Se você é casado, o sexo, o relacionamento sexual que você tem com a sua esposa ou que você tem com o seu marido é agradável, é um dever e é agradável a Deus e glorifica o nome do Senhor. Então você não tem que, você que é casado como eu, não tem que fazer sexo com a sua esposa ou marido. Olha, gente, esse assunto é polêmico, tá bom? Isso aqui é uma palestra, mas vamos ter maturidade para ouvir. Nós não devemos ter relações sexuais e achar que isso é pecado e é desagradável a Deus se for dentro do casamento. Não podemos fazer isso. Esse, inclusive, era um erro que estavam cometendo na igreja de Corinto, e por isso que Paulo escreve o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, para confrontar este erro. Então, dentro do casamento, o sexo é agradável a Deus. Claro que há limites para isso. Há limites bíblicos para que o sexo dentro do casamento seja agradável a Deus. Por exemplo, sodomia. Sodomia, para quem não sabe, é a prática sexual pelo meio anal. Sodomia é pecado segundo a palavra de Deus. Então não é permitido nem mesmo dentro do casamento segundo a palavra de Deus. Exposição para escandalizar o outro. O sexo é permitido dentro do casamento, mas deve ser feito nas quatro paredes, janela fechada, cortina. Não é para estar mostrando, não é para estar nem em rede social, nem em lugar nenhum. Tem gente que é meio descontrolado, etc. Ah, mas eu sou casada, minha esposa. Não importa. Você não pode escandalizar os outros, nem muito menos a possibilidade de escandalizar um irmão. Outra coisa que não é permitido no sexo dentro do casamento: violência. Violência, mesmo sendo a sua esposa ou seu marido, isso não é permitido dentro do casamento. Por quê, pastor? Lembrem que eu falei de manhã que nós, homens, somos chamados a servir ao outro. Que o casamento, eu devo buscar na sexualidade não em primeiro lugar aquilo que me agrada, mas eu tenho que buscar em primeiro lugar aquilo que agrada a minha esposa. E a esposa não tem que buscar no sexo primeiramente aquilo que agrada a ela, mas ela tem que buscar em primeiro lugar aquilo que agrada ao marido. Claro que tudo dentro da vontade do que é permitido segundo a palavra de Deus. Então, nós não podemos ser egoístas na sexualidade. Buscar, em primeiro lugar, a minha satisfação pessoal. E se eu quero satisfazer o outro, a não ser que seja alguém que tem sérios problemas, a violência nunca é agradável. Tem vários outros limites.
Eu acho que esses são os mais destacados aqui, os mais básicos que a gente pode falar. Tá certo. Pastor, o senhor descreveu para nós que a sexualidade dentro do casamento entre um homem e uma mulher é agradável a Deus, glorifica a Deus, respeitando esses limites. Muito bem. Agora eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre perversões sexuais, sobre meios de sexualidade que desagradam a Deus. Esse tipo de relacionamento é o que podemos chamar, o relacionamento que agrada a Deus é o que nós chamamos de heteronormatividade bíblica, ou seja, casamento heterossexual dentro do casamento. Mas, infelizmente, existem muitas outras formas e perversões contra a prescrição divina de como a sexualidade deve ser vivida, como, por exemplo, o homossexualismo. O que é o homossexualismo? A relação sexual de homens com homens. Outro exemplo, toda a pauta LGBTQI, não sei das quantas a mais, todas aquelas letras que eu nem sei o que significa tanta letra que eu acho que nem eles sabem, tá bom? Outro, eu estou citando, mas eu vou tratar isso mais um pouco lá na frente. Ideologia de gênero. Quem já ouviu falar de ideologia de gênero, levanta a mão. Olha aí, eu ouso dizer que a maioria nunca ouviu falar, pois vai ouvir falar hoje, tá bom? Ideologia de gênero é uma perversão sexual, perversão de espécies. Isso aqui eu acho que menos pessoas ainda ouviram. Pedofilia e etc. Vamos atacar, vamos entender o que a Bíblia diz sobre essas perversões sexuais. A todos os desvios do padrão sexual que glorifica a Deus, o primeiro que eu falei, Deus na Bíblia chama de imoralidade e pecado. E esses tipos de comportamentos podem impedir a entrada no reino de Deus, como claramente ensina Paulo. Abra a palavra do Senhor se você tem, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. Enquanto você procura, o que eu estou dizendo, o que a palavra de Deus ensina, o que nós vamos ler nesse texto, é que as perversões sexuais, a imoralidade, os pecados sexuais podem impedir a entrada no reino de Deus. Podem não, impedem, quando impenitentes, ou seja, sem arrependimento, a entrada no reino de Deus. É isso que Paulo diz nesse texto que eu vou ler agora. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Isso aqui é uma pergunta retórica. Paulo pergunta, sabendo que a resposta para a pergunta é sim, nós sabemos. Então vou ler de novo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí Paulo diz: não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu vou explicar agora, vou dissecar um pouco esse texto, mas nós vamos focar no versículo 9, porque nós estamos trabalhando aqui sexualidade apenas. Nesse texto, um detalhe é muito importante para que você entenda. Paulo não está pensando em pessoas que erram e que pecam, mas que se arrependem e lutam contra o pecado. Não. Paulo está tratando pessoas que, por vontade própria, continuam conformadas às suas próprias perversidades, que por vontade própria, sem arrependimento, continuam conformados à imoralidade. É contra esses que Paulo está escrevendo. Segundo o inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo e o conjunto do ensino bíblico, os impenitentes, ou seja, aqueles que pecam e não se arrependem, não conhecerão o céu. Vou repetir: aquele que peca e não se arrepende do seu pecado, não conhecerá o céu, não herdará o reino de Deus. Uma das principais características do verdadeiro crente,
uma das principais características do verdadeiro crente que herdará o reino de Deus é que quando ele peca, ele se arrepende do seu pecado e luta. Não existe exceção. Não existe exceção nisso aqui. Tá certo? Então vamos lá. O que João diz sobre o que não se arrepende? 1 João capítulo 3, verso 8 a 9. 1 João capítulo 3, verso 8 a 9. Olha esse texto, meu irmão. Marca isso aí na sua Bíblia. Não sou eu que estou falando. Vamos fazer como os bereanos. Veja na Bíblia para ver se o que eu estou falando é assim mesmo. Olha o que o texto diz. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Essa expressão pratica aqui, ela não é comete um pecado e pronto. É aquele que tem um hábito, está acostumado, habituado, conformado com o pecado. Então eu vou parafrasear para ficar mais compreensível. Aquele que está conformado com o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Aí ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não pratica, não está conformado com o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, assim como Paulo, João está dizendo que os impenitentes, os conformados com pecados, não são nascidos de Deus. Na parte B do verso 9, pode voltar para 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 1, versículo 6, 9b. Nesse versículo, Paulo então apresenta na sequência uma série de comportamentos a título exemplificativo apenas, exemplos, de práticas que, quando praticadas sem arrependimento, fazem com que você não erre, ou aquele que pratica essas práticas sejam reconhecidos como perversos. É o que diz o texto. Quais comportamentos são esses, pastor? Quais são esses comportamentos? Está aí, lembre, vamos ver só apenas do verso 9. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. É claro que existem muitos outros pecados, mas nós vamos focar nesse aqui. Vamos ver um por um. Quem são os imorais? Aqueles que, sem arrependimento, se não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Essa palavra imorais vem do grego pornos. São aqueles que são marcados pela prática de relações sexuais ilícitas. Ou seja, aqui é um conceito geral. Toda a prática sexual que não está encaixada no casamento entre o homem e uma mulher, conforme a gente viu no início, é encaixada, segundo a palavra de Deus, como imoralidade. Esses, se não se arrependerem do pecado, não herdarão o reino de Deus. É isso que a palavra diz. Sexo antes do casamento é imoralidade. Sexo, se não for com a sua esposa, fora do casamento, é imoralidade. É isso que Paulo está ensinando aqui. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ensinou, usando a expressão que vem da mesma raiz, não pornos, mas porneia, essa expressão imoralidade para falar dos pecados que não agradam a Deus. Lá em Mateus capítulo 15, verso 19 a 20. Mateus capítulo 15, verso 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Então a Bíblia chama de qualquer experiência sexual fora do casamento de imoralidade. E o Senhor Jesus também. Segundo pecado que Paulo ali está aí no verso 9, volta para 1 Coríntios, na parte B do verso 9 de 1 Coríntios 6. Os idólatras. Aqui parece que está um pouco fora de contexto. Aqui parece que Paulo
meio que viajou, mas não é bem assim. Os idólatras, quem são os idólatras? São aqueles que possuem qualquer ídolo, físico, material ou imaterial, lícito ou ilícito, visível ou invisível, que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Lembre, o nosso objetivo primário, a principal razão de eu e você existir, é glorificar a Deus. Então, este é o nosso principal objetivo. Por isso que Jesus diz, qual é o maior mandamento? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração. Se nós amamos outra coisa no lugar de Deus, em primeiro lugar em nosso coração, então nós somos idólatras, estamos cometendo idolatria. Esse é o ensino da palavra. Porém, é curioso aqui que Paulo insere a idolatria no meio de pecados sexuais, mas isso tem uma razão no contexto. Na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, para onde Paulo escreveu esta carta, existia um templo da deusa Diana. E no templo da deusa Diana, o ritual religioso envolvia sexualidade. Então, os homens iam para esses templos pagãos e lá a liturgia, como funcionava aquela religiosidade ali, envolvia eles terem relações sexuais com prostitutas cultuais. Era como se fossem sacerdotisas que ficavam lá e para adorar a deusa tal, eles tinham que ter relações sexuais com essas sacerdotisas. Então, aqui no contexto de Corinto, não existe separação entre idolatria, adorar outros deuses, e imoralidade, porque eles praticavam a idolatria cometendo imoralidade. Então é por isso que Paulo coloca a idolatria no meio de pecados sexuais, porque ali, na cidade de Corinto, a idolatria era a fonte da perversão sexual. O terceiro pecado que Paulo ataca neste verso é o adultério. Essa expressão adultério, conhecida por todos nós, descreve o pecado sexual de uma pessoa que é casada e tem relações sexuais ou sentimentais com outra pessoa que não o seu cônjuge. Aqui, esses sentimentais é aquele homem ou aquela mulher que não chegou a ter relação sexual com aquela outra pessoa fora do casamento, mas fica paquerando, fica falando coisa que não deve falar, fica mandando coraçãozinho, beijo. É a mesma coisa, é adultério do mesmo jeito. Lembrem que o Senhor Jesus disse, e Tiago nos ensina na carta dele, que o pecado nasce no coração. O pecado nasce no coração. O quarto pecado são dois, mas eu vou juntar. Que Paulo ensina na sequência reprova nem homossexuais passivos, eu leio na NVI, talvez na área esteja diferente, mas o significado é esse. Nem homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino de Deus. Aqui, o termo traduzido por homossexuais passivos na NVI ou efeminados na revista atualizada é relacionado a homens e meninos que se permitiam serem usados na prática sexual passiva. Esta palavra conota passividade e submissão, mas não apenas isso. Também reprova o comportamento afeminado entre os homens. Vamos entender um pouco aqui do contexto. Ali no contexto greco-românico, da época greco-romano, da época do Novo Testamento, era comum homens mais velhos terem parceiros sexuais adolescentes. Isso era muito comum ali naquele contexto. E esses adolescentes muitas vezes não podiam resistir a esses homens mais velhos e muitas vezes não queriam resistir a esses homens mais velhos. Isso ali naquele contexto era uma verdadeira epidemia. Era muito comum. Já os homossexuais ativos ou sodomitas na área, em contraste aos submissos, eram aqueles que tinham o papel ativo na relação sexual. Eram os mais velhos que se aproveitavam dos adolescentes e dos mais jovens.
Se você estudar um pouco da arte, da cerâmica, da escultura dos gregos e romanos, você vai descobrir que no primeiro século, isso aqui é importante para a gente entender para onde a gente vai caminhar, tá bom? No primeiro século, na época da escrita do Novo Testamento, o homossexualismo era uma verdadeira epidemia espalhada em toda a face da terra, especialmente no contexto greco-romano. Isso é muito verdade. Um estudioso chamado William Barclay, comentando o homossexualismo naquela época, ele escreveu o seguinte: ouça as palavras deste homem. O pecado do homossexualismo havia se expandido como uma infecção na vida grega e mais tarde se propagou em Roma. Mesmo um homem notável como o grande filósofo Sócrates praticava a homossexualidade. O Diálogo de Platão, um simpósio, foi assinado como uma das maiores obras sobre o amor, mas a obra sobre o amor não era do amor natural, mas do amor antinatural. 14 dos 15 imperadores romanos praticaram o homossexualismo. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, Nero, que era o imperador, tomara um jovem chamado Esporo e castrou esse jovem, e casou com esse jovem, e deu uma grande cerimônia, convidou todo o palácio, e vivia com esse jovem como se ele fosse a sua esposa. Nero ainda se casou com outro homem chamado Pitágoras, que chamava também de seu esposo. Quando Nero morreu e Otto subiu ao trono, a primeira coisa que Otto fez foi se apossar do primeiro, sei lá o que é, esposo de Nero. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre como de um jovem com um jovem chamado Antônio. Moral da história, meus irmãos, a perversão sexual estava espalhada no contexto do Novo Testamento. A gente pensa que hoje a gente vive a pior época da homossexualidade. Eu ouso dizer que essa época talvez fosse muito pior, porque lembra que a influência do cristianismo estava surgindo nesse contexto. Então ela mudou o mundo, ela atrasou um pouco. Agora eu acho que a gente está caminhando de volta para voltar para essa situação, mas a influência do cristianismo freou o mal, mas o mal nós sabemos que será vencido apenas no final de todas as coisas. No entanto, quando nós observamos o contexto que Paulo escreveu essas coisas, e observamos essa perversão sexual especificamente, do homossexualismo e todas as outras, que não são conforme a palavra do Senhor, à luz da Escritura nós vamos ver qual é a natureza, da onde é que surgem todas essas perversões. Quando nos debruçamos nas Escrituras, podemos entender porque a perversão sexual é tão grave, tão desagradável para Deus, que torna o homem impuro e pode até ou impedir de herdar o reino de Deus. Toda forma de homossexualismo e demais perversões são e sempre serão pecados. Para compreendermos porquê, basta nós entendermos a lógica divina na criação. Como foi que Deus criou a humanidade? Vamos entender. Como foi que Deus criou a sexualidade? Entenda a lógica. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, verso 18, nós vemos que Deus observa a situação do homem e diz: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus observou e disse: não é bom que o homem esteja só. Se você avança para o verso 21, então o Senhor age para resolver esse problema. Ele diz: o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Ou seja, não é bom que o homem esteja só. Deus tirou a costela de Adão, fez uma mulher para Adão. Aí no verso 24, o texto que eu já li aqui umas 5 vezes, o
Moisés descreveu a criação, dizendo assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Por qual razão? Porque não era bom que ele esteja só, porque Deus criou uma auxiliadora para ele, uma mulher compatível com o homem. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E está aqui quando a sexualidade foi criada. E eles se tornarão uma só carne. Note que o sexo heterossexual dentro do casamento é fruto da vontade, planejamento e ação de Deus. Por isso, tudo que se afasta disso é pecado. É por isso que a imoralidade sexual é tão ofensiva a Deus, porque é um pecado que afasta o homem do objetivo pelo qual Deus criou a sexualidade. Abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, verso 24, eu vou começar a partir do 24. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando do pecado, e ele vai falar do pecado sexual, da impureza sexual, e ele vai dizer a natureza. A natureza do pecado sexual é que o homem quer se afastar da vontade de Deus desesperadamente. Diz assim o texto, Romanos 1, 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do coração dele, para a degradação do seu corpo entre si. Por quê? Está aqui no 25. Porque eles trocaram a verdade de Deus, ou seja, o plano que eu acabei de ler lá de Gênesis, a razão pela qual Deus criou a sexualidade. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aí está aqui a consequência. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, conforme Deus criou e planejou, por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Dito isto, o que eu quero que você saiba entendendo? É mais complexo hoje à noite, tá bom? O que eu quero que você saiba entendendo? Que Deus criou um padrão perfeito para a sexualidade ser experimentada e usufruída. É bom. Quem é casado, quem já experimentou, quem vive isso de forma agradável a Deus, sabe que é bom. Mas é bom quando compatível com o plano e a vontade de Deus. No entanto, tudo aquilo que foge desse plano atrai a ira de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando. Mas agora nós vamos para a parte mais prática disso tudo. Primeiro, cuidado com o perigo do adultério. Não traia seu esposo, não traia o seu marido. O que Deus uniu, não separe o homem. Como eu disse hoje de manhã, isso não significa apenas que nós não devemos nos divorciar, mas também que existe um pacto de fidelidade entre o homem e a mulher. Então, você que é casado, lute com todas as forças para se tornar um homem fiel, ou ser um homem fiel e uma mulher fiel. O adultério é uma imoralidade sexual que, quando impenitente, impede a entrada no reino de Deus. Segunda aplicação prática, aqui é uma coisa que está muito em desuso hoje e pode surpreender você. Cuidado, e aqui eu estou falando especialmente com os homens, mas não apenas com os homens. Cuidado com trejeitos efeminados. Mulher pode aplicar ao outro lado também. Cuidado, mulher, se você está muito parecida com o homem. Muito cuidado, porque isso também é pecado. Isso também é imoralidade, como nós lemos no texto. Até fugiu daqui. Como nós lemos no texto. Deus não criou os homens apenas para serem homens, assim como Ele não criou as mulheres apenas para serem mulheres. Ele criou homens para parecerem homens e criou mulheres para parecerem mulheres. Se você ler Deuteronômios
22, capítulo 5, isso não poderia ser mais claro. A mulher, Deuteronômio 22, 5. A mulher não usará roupa de homem, nenhum homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Eu e você, homem, somos chamados a parecer homem, a ser homem e parecer. Você, mulher, é chamada a parecer mulher. Homens efeminados que se vestem como mulher, falam como mulher, andam como mulher, são imorais segundo a palavra de Deus. Mulheres que se vestem como homem, querem falar como homem, cortar cabelo como homem, se comportar como homem, são imorais segundo a palavra de Deus. Outra aplicação. Toda imoralidade sexual é um tipo de idolatria, como era lá em Corinto. Deixa eu explicar isso aqui é muito importante para mim e para você. O nosso corpo, nós já sabemos, já falei bastante sobre isso, tudo foi criado para a glória de Deus. O meu e o seu corpo foi criado para a glória de Deus. Esse corpo, isso aqui, o corpo. O meu corpo foi criado para a glória de Deus. O seu corpo, quer você seja homem ou mulher, foi criado para a glória de Deus, mas não para a nossa própria glória. Quando uma pessoa, geralmente são os homens, mas mulheres também existe esse pecado entre vocês. Quando uma pessoa, por exemplo, vê um vídeo pornográfico, vê pornografia na internet, no celular, no computador, não importa qual é o lugar, você está sendo um idólatra.